Boa tarde, amados companheiros de terra. Boa tarde a todos que me acompanham mais uma vez neste momento. Eu sou o apóstolo Pedro Aleixo, discípulo do profeta Cacó Felipe aqui em Moçambique. Mais uma vez, como combinado ontem, eu trago mais uma mensagem a fim de que possamos compreender o que Deus está a fazer hoje e procurarmos a arca do nosso tempo, assim como nos dias de Noé. Todo aquele que foi salvo é porque entrou na arca de Noé. E aqueles que não foram à arca de Noé pereceram no dilúvio, você vê? Então é importante que você também procure o Noé do seu tempo. Conforme diz o livro de Lucas, o Senhor Jesus Cristo disse que os últimos dias serão como os dias de Noé, no qual também existirão igrejas pregando, existirão falsos profetas sobre a face da terra, tentando conduzir as pessoas para a perdição, mas Deus, no seu amor, lhes enviará um Noé, o Noé do tempo deles. E hoje o Noé do nosso tempo está sobre a face da terra, que é o profeta Cacó Felipe, um negro africano ainda, de uma família muito pobre, família de camponeses. Então Deus levanta este homem para poder trazer as palavras de vida eterna, a fim de que você e eu e toda a humanidade possamos ter a salvação, possamos ter parte na salvação. Visto que o nosso objetivo é salvar almas, levar as almas a Cristo, passando pelo o seu representante sobre a face da terra, porque não tem como você sair daqui diretamente e encontrar-se com o presidente da República sem que passe primeiro pelo seu embaixador ou pelo governador. Alguma coisa, você tem que passar por aquele que o presidente estabeleceu a certa instância para poder alcançá-lo. Pois ao chegar lá ele te dirá quem deu-te o convite, quem foi que orientou-te a vir até aqui. Então tu dirás, não foi, eu passei pelo governador da minha cidade, da minha província, e ele deu-me este documento, e ele orientou-me para que eu viesse até a presidência ter com Sua Excelência, o senhor presidente, você vê? Então é tudo que você vai dizer lá. Assim também é para o lado espiritual. Você precisa encontrar aquele que Deus enviou, ok? Precisa encontrar aquele que Deus enviou sobre a face da terra, a fim de que você também possa chegar lá e dizer, olha, Senhor, eu vejo que... ou seja, Deus vai lhe perguntar, eu vejo que você está aqui, mas, no entanto, quem foi que te orientou para chegar até aqui? E você dirá, existia um homem sobre a face da terra, o qual clamava ser o seu único representante em minha geração, e eu acreditei nele. E ele deu-me esta mensagem aqui, que eu segui corretamente, por isso que vim parar aqui hoje. Então Deus dirá, deixa ver como é que está, ordenará os seus anjos para verificar. E é onde ver, está escrito Cacó Felipe, você vê, está assinado por um negro africano, Cacó Felipe. Aí Deus dirá, sim, 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 passe, esse é o homem que eu havia enviado nesta geração, você vê? Aqueles que também acreditaram nos profetas do seu tempo, exemplo de Jeremias e Isaías, também aproximarão diante de Deus e será conferido os seus bilhetes, a sua documentação, e verão assinado Jeremias, assinado Moisés, assinado cada profeta em cada tempo. Isto por quê? Porque Deus tem uma e única boca sobre a face da terra, que é o seu representante. Este homem não fala por si mesmo, mas sim fala da parte de Deus. É o enviado de Deus para trazer as palavras que Deus pretende transmitir ao povo. Então, hoje o profeta Cacó Felipe é o único profeta que Deus enviou para essa geração. Para você que nunca ouviu falar do profeta Cacó Felipe, busque já baixar o seu livro no Play Store ou App Store, procure o livro do profeta Cacó Felipe oficial, faça o download e aí leia por si mesmo, a fim de saber, a fim de conheceres o passaporte que te levará à salvação, assim como os passaportes que levaram as pessoas à salvação nos tempos de cada profeta, foram as mensagens deste profeta. Você vê, na medida em que as pessoas acreditaram no tal profeta e seguiram a sua mensagem, eles tiveram parte e comunhão com Deus. Mas, no entanto, hoje trago-vos um tema muito importante que tem a ver com o mediador, não é? O mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Hoje eu adianto dizer-vos já que o mediador entre Deus e os homens, nessa geração em que nós vivemos, é o profeta Cacó Felipe. O mediador entre Deus e os homens é um homem sobre a face da terra, mas a princípio você já vem com um ensinamento dizendo que, de acordo com o livro de 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 até, desculpe, capítulo 2, versículo 5 a 7, é dito lá que só há um mediador entre Deus e os homens.
não é? Jesus Cristo homem, o qual se deu, se entregou na cruz, tudo mais. Então, é dito lá Jesus Cristo o homem, que é mediador entre Deus e os homens. Agora, a pergunta que vale a pena fazer aqui é, nos dias de Moisés, Jesus Cristo o homem estava sobre a face da terra? Nos dias de Jeremias, Jesus Cristo o homem estava sobre a face da terra? Quando as pessoas dizem que somente, quando a Bíblia diz, as Escrituras dizem, só um homem, ou seja, é só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Será que está a dizer que a mediação somente começou quando Jesus apareceu? Os que viveram nos dias de Moisés, quem era o mediador? Será que Jesus Cristo o homem estava por lá? Ao seu ver, se puderes ler as Escrituras de forma literal, segundo a pergunta que lhe faço, se é que nos dias de Moisés existia o Jesus Cristo homem, tu dirás que não. Jesus surgiu há 2000 anos atrás. Mas, na verdade, Jesus Cristo homem esteve presente em todas as gerações. Jesus Cristo homem, ele foi mediador em todas as gerações. Mas através de quem? Através do seu profeta mensageiro. Isto vou poder mostrar aqui ao longo da explanação, da mensagem que pretendo vos trazer. Mas saibam desde já que o Jesus Cristo homem, ele esteve presente sobre a face da terra em todas as gerações. Ele era o profeta mensageiro, ou seja, ele sempre existiu sobre a face da terra, representado através de um profeta mensageiro. Eu quero ler para vocês de primeira aqui o livro de Deuteronômio 5, versículo 27. Vamos compreender um bocadinho. Diz assim: você se aproxima e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus dirá, e nos contarás tudo o que o Senhor nosso Deus te disse, e nós o ouviremos e faremos. Você vê? Aqui o povo está a dizer a Moisés: você irá diante de Deus, Deus te dirá todas as palavras que nós pretendemos ouvir, e tu trarás para nós essas palavras, e nós te ouviremos. Ainda para sustentar uma outra passagem, vamos ler aqui Êxodo 20, versículo 18 a 19. Diz o seguinte: e todo o povo viu os trovões, as chamas, o som das trombetas e a montanha fumegante. E o povo viu isso, e tremeram e se afastaram e disseram a Moisés. Escuta bem, disseram a Moisés. O que eles disseram? Versículo 19 diz assim: você fala conosco e nós vamos ouvir, mas que Deus não fale conosco para que não moramos. Você vê? O que é isso? O que a gente vê em Deuteronômio 20, versículo 18 a 19? Desculpe, o que a gente vê em Êxodo 20, versículo 18 a 19? E o que a gente está a ver em Deuteronômio 5, versículo 27? É a mediação. O povo está a dizer a Moisés que fale você, Moisés, com Deus, e nós te ouviremos. Você vê? Tu trarás as palavras que Deus te disser, e nós te ouviremos. Então Moisés era quem diante do povo? Era um mediador. Sendo Moisés o mediador, onde é que estava então Jesus Cristo homem? Jesus Cristo homem estava manifestado em Moisés. Você vê? Vamos ler o livro de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10 diz o seguinte: e eu caí diante de seus pés para prestar-lhe homenagem. E ele me disse: tome cuidado para não fazê-lo. Eu sou seu companheiro de escravidão e de seus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Prestem homenagem a Deus, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Você vê? É dito que o espírito de profecia é o testemunho de quê? De Jesus. Agora, vamos voltar um pouco atrás. Deuteronômio 5, versículo 27 diz que Moisés falava com Deus e o povo ouvia Moisés. Ok? Mas, no entanto, onde é que estava o Jesus Cristo homem para fazer essa mediação?
Conseguimos ver que aí não se fala de Jesus Cristo Nazareno, mas está-se a falar de um homem, Moisés, que fez a mediação entre Deus e os homens. Mas, no entanto, onde é que está exatamente o Jesus Cristo homem? Estava em Moisés. Por isso que em Apocalipse 19:10 é dito: o espírito de profecia é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu pergunto para você, Moisés tinha um espírito de profecia ou não tinha? Se Moisés tinha um espírito de profecia, o que diz então que Moisés era a manifestação do Senhor Jesus. Você vê? Jeremias, no seu tempo, ele era o mediador entre Deus e os homens. Jeremias tinha ou não tinha o espírito de profecia? Tinha um espírito de profecia. Jeremias era um profeta e tinha um espírito de profecia. Então, se Jeremias tinha um espírito de profecia, aqui em Apocalipse 19:10 diz que porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. É? Jeremias era o testemunho, era a manifestação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, homem, o qual é o mediador, era Jeremias, estava em Jeremias. Você vê? Nos dias de Malaquias, mesma coisa. Nos dias de Isaías, era o mesmo. Todos os profetas foram mediadores entre Deus e os homens. Até que veio, no entanto, Jesus Cristo. Mas Jesus, ele mesmo, veio como profeta. Era o mesmo Deus, mas estando ele em carne sobre a face da terra, ele tinha que ser um profeta. Você vê? As Escrituras dizem isso. João 9:17 diz que Jesus era profeta. Deuteronômio 18, versículo 15 a 18, diz que Jesus era profeta, que é confirmado em Atos 3, 20 a 21, que diz que Jesus era profeta. Você vê? Sendo ele, Jesus, o profeta, ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas qual Jesus Cristo? Jesus Cristo Deus hoje? Não, Jesus Cristo homem. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que é Jesus Cristo homem o mediador. Não é só simplesmente Jesus Cristo, porque Jesus hoje é Deus. E ele sempre foi. Por isso que cada profeta que veio era a manifestação, era o testemunho de Jesus. Você vê? Quando Paulo ele é levantado, em seu tempo, é dito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que então ele foi separado desde o ventre da mãe dele. E que, no entanto, agradou a Deus em revelar o seu Filho nele. Quem é o Filho de Deus que se manifestou sobre a face da terra? Jesus Cristo. Você vê? Então, agradou a Deus em revelar o seu Filho Jesus na pessoa de Paulo. E Paulo era quem? Naquele tempo, Paulo era um mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Onde é que estava Jesus Cristo, Jesus Cristo homem no tempo de Paulo? Existia? Mas você pode ver que Paulo diz, neste mesmo livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 16, diz, quando agradou a Deus em me separar do ventre da minha mãe, revelar o seu filho em mim, não consultei carne alguma, nem sangue algum, nem subi aos apóstolos que já eram experientes na obra. Para dizer que tudo que ele recebeu, tudo que ele pregou, foi através da manifestação do Filho de Deus nele. Por isso ele não disse a ninguém, sedes imitadores de Jesus de Nazaré, mas ele diz, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tinha que ser imitador, tinha que fazer o que Moisés dizia em seu tempo, para você ser o imitador de Cristo. Todas as gerações imitaram Cristo. Todas as gerações imitaram Cristo através de quem? Através do profeta que Jesus enviou. Hoje, o mediador entre Deus e os homens é um homem sobre a face da terra, com o testemunho de Jesus Cristo. E este homem é Cacó Filipe. Todos que vieram testemunhar Jesus Cristo, não vieram de mãos abanadas com milagre, não testemunharam Jesus por meio de milagre. Você vê? É dito que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Moisés tinha o espírito de profecia e tem os seus frutos 5 livros. Jeremias tinha o espírito de profecia e tem os seus frutos, que são o livro de Jeremias que ele tem. Isaías tem o seu fruto, tinha o espírito de profecia e que, no entanto, tem o seu livro. Cacó Filipe tem um espírito de profecia que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo e tem a sua mensagem. Agora, se é dito que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo, quantas vezes você encontra o nome de Jesus Cristo escrito no livro de Isaías?
Você encontra o nome de Jesus Cristo escrito no livro de Naum? No livro de Moisés, está lá escrito o nome de Jesus Cristo. Mas como é que eles testemunharam Jesus então? Se não tem o nome de Jesus lá. É que Jesus é a palavra. Esses homens pregaram a revelação de Deus, que era a palavra. Jesus é a palavra. Eles testemunharam Jesus através da palavra que eles trouxeram. A palavra que Moisés trouxe era Jesus testemunhado. Você vê? Jesus é a palavra. Hoje é Cacó Felipe, ele traz a palavra. Mas as pessoas querem que o profeta Cacó Felipe possa testemunhar Jesus dizendo: olha, Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás. No entanto, Jesus morreu pelos seus pecados. No entanto, Jesus, sim, ele sofreu muito. Não. Nem mesmo Pedro, quando foi para testemunhar Jesus, você pode ver que quando é que Jesus sentou com Pedro para lhe dizer que, olha, o batismo deve ser em nome do Senhor Jesus? Pedro e os apóstolos partiram para testemunhar Jesus, não é? Mas, no entanto, onde é que está escrito? Quando que Jesus sentou com Pedro e os apóstolos para lhe dizer que o batismo tem que ser em nome de Jesus? Em meu nome. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando que foi isso? Mas você pode ver que isso era o testemunho de Jesus Cristo. A revelação. Pedro trouxe algo que as pessoas não sabiam por meio da revelação. E aquilo era testemunho de Jesus. Quando que Paulo sentou com Jesus para dizer-lhe que, olha, avise o povo das nações que a mulher não pode pregar? Paulo nem mesmo estava dentre os 12. Mas você pode ver que Paulo ele traz o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que mesmo Pedro nem sabia. Cada profeta ele testemunha, cada profeta mensageiro ele é o testemunho de Jesus Cristo. E em sua geração ele prega o que é revelado por ele mesmo, Jesus Cristo. Você vê? Agora, o testemunho de Jesus Cristo não são milagres. Pois, em Atos 8, você vai encontrar um homem chamado Simeão, que era tido como grande homem de Deus, a exemplo de Honório Cutano, a exemplo de T.B. Joshua, a exemplo de W. Magaia, Shepard Bushir, Emmanuel Macandiwa, que são tidos como grandes homens de Deus nos seus países. Você vê? Assim também era com o Simeão, em Atos 8. Era temido lá como grande homem de Deus. Mas ele não tinha o testemunho de Jesus. Mas quando Pedro, João e os outros vieram até este ponto onde estava esse homem, se fez manifestar a glória de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo foi visto, não em milagres somente, mas sim em palavras. Você vê? O testemunho de Jesus Cristo foi visto em palavras. Os homens viram que verdadeiramente esses homens têm um testemunho de Jesus, sim. Por quê? Porque milagre, Simeão também fazia milagres. Nessa geração em que nós estamos, os falsos profetas, Grupo Honório Cutano, tantos outros também fazem milagres. Mas Jesus é testemunhado na palavra. E Pedro não foi lá para falar de Jeremias. Pedro não foi lá para falar de Isaías, para falar de Moisés. Não foi esse testemunho que ele deu. Pedro foi falar daquele que havia sido enviado, aquele que lhe revelava as palavras das quais ele devia, ou as quais ele devia transmitir para o povo. Você vê? O batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estava escrito em nenhum lugar. Não estava escrito em nenhum lugar. Em Atos 15, versículo 7, ele diz: muito bem, vocês sabem que desde o início me foi dado esta responsabilidade para que os gentios de mim ouvissem o Evangelho. Mas quando Jesus disse em Mateus 28, versículo 19 a 20, não estavam lá todos os apóstolos? Não estavam lá todos os apóstolos? Quando Jesus diz, ide e pregai o Evangelho por todas as nações? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos não estavam lá? Estavam lá. Mas como Pedro se levanta em Atos 15, versículo 7, para dizer que, muito bem, vocês sabem que a mim foi dada a responsabilidade para que os gentios de mim ouvissem o Evangelho. Os outros apóstolos, se isso fosse mentira, os outros apóstolos teriam levantado já para dizer, olha Pedro, quando Jesus disse de pregar o Evangelho, estávamos todos juntos. Você não era o único. Eles teriam dito isso.
Mas eles sabiam que, na verdade, Pedro é quem havia ficado com a chave do reino dos céus e que, no entanto, sobre Pedro estava a revelação de Atos 10. Eles sabiam muito bem que é com base na revelação que Pedro teve em Atos 10 que ele foi entregar o evangelho para as nações. Para um homem das nações, você vê? Não é com base em Mateus 28, versículo 18 a 20. Então, é isto que um profeta mensageiro traz. Isto é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Espírito de profecia. Não é espírito de profecia para dizer que não, vejo que você amanhã vai ter um carro. Não, vejo que Deus vai abençoar a tua vida. Não. Isso qualquer curandeiro faz. É a tua ignorância que faz com que você não possa ver que o que esses pastores, profetas que nessas igrejas estão a fazer é o mesmo que a obra do diabo Satanás, do curandeiro. O curandeiro também diz o mesmo. Você vê? Amanhã vais ter caro. A todo custo. Por que na verdade não há libertação nessas igrejas? Não há libertação por quê? Porque eles não conhecem o pecado. Jesus não lhes revelou o que é o pecado hoje. A pessoa é mentirosa, comete a prostituição, se masturba, faz sexo por trás, coloca a sua boca, a sua língua nos órgãos genitais do seu cônjuge, e depois vai para a igreja e o Honório Cutano coloca a mão nele e diz que estás abençoado. E o pior, para que você receba a bênção, tem que cair, tem que manifestar. Você vê? Tem que cair para receber a bênção, tem que cair para ser liberto. Mas, no entanto, eles não sabem que o que traz, o que traz demônios na vida da pessoa são pecados. E é por conta de pecados que a pessoa atrai demônios. E eles não sabem o que é o pecado. Por isso eles não podem te dizer que, olha, tá bom, estás liberto, vai, depois não pode colocar a língua nos órgãos genitais da sua mulher, não pode fazer sexo por trás, não pode fazer tal coisa. Eles não sabem, não têm essa revelação. Você vê? Eles não têm essa revelação. Por isso não tem como também a pessoa ser liberta, porque quando sai de lá, vai cometer os mesmos pecados que cometia antes. Você vê? Então, que tipo de força é essa que eles têm? Diabólica. É o mesmo que acontece com o curandeiro. Você vai para o curandeiro, ele vai te dar alguma coisa para te aliviar, mas depois você volta com os mesmos problemas. É uma história de gato e rato. Este tira, esse põe. Esse tira, esse põe. Ainda ele acaba te manipulando mais, só para que você seja o melhor cliente de lá. É assim também nessas igrejas. Colocam-te fita, você vai para casa com as fitas, e no entanto, ele vai te manipulando, vai te dando maus sonhos, vai fazer não sei o quê. Aí você vem a correr com língua fora, pastor, profeta, tal, aquilo está a acontecer isso. Ele, o que, eu venho na sua casa para fazer uma grande oração. E ele vem para lá, só acalma os demônios que ele deixou lá. Olha, agora essa noite não lhe façam nada durante uma semana, mas depois disso vamos ver como vai ser. Tá vendo? Aí quando ele sai, você diz, pastor, me senti aliviado. Mas 2 semanas depois, de novo. É um truque do diabo Satanás, para reter. Os milagres que vocês veem nessas igrejas é para reter as pessoas lá, para que não possam sair. Só as pessoas gostam de ver magias, coisas assim, tipo sobrenaturais. Por isso que elas ficam lá. Se ele não fizesse aquilo, ninguém ficaria lá. Você vê? Então, hoje o mediador entre Deus e os homens é um profeta mensageiro vivo sobre a face da terra. Nos dias de Jeremias, Ananias não era profeta de ninguém, não era profeta verdadeiro. O único profeta verdadeiro era Jeremias. E o povo tinha que ouvir de Jeremias, para além de outro. Não tinha. É dito lá no livro de Jeremias 26, versículo 8 a 16, que, no entanto, quando Jeremias entrou na casa do Senhor, tinha lá profetas e sacerdotes. Você vê? Profetas. Mas quem era a boca de Deus naquele tempo? Eram esses profetas? Não. Era somente Jeremias. E você só poderia ser salvo mediante Jeremias, através de Jeremias. Porque Jeremias era Jesus Cristo manifestado. Era Jesus Cristo homem manifestado sobre a face da terra naquele tempo. E hoje, Jesus Cristo homem, na sua geração, é o profeta Cacó Filipe. Cacó Filipe hoje é a manifestação de Jesus Cristo em seu tempo. Pois se eu te perguntar, onde é que está o Jesus Cristo de Nazaré homem hoje? Pode me indicar? Você pode me dar o número dele de telefone? Pode me dar a morada dele, a casa dele? Fica em que quarteirão? Qual cidade? Qual país? Você vê? Mas é dito que o Espírito de profecia é a manifestação do Senhor Jesus Cristo.
E Moisés tinha o espírito de profecia. E ele era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, era Jesus Cristo o homem naquele tempo mediando o povo. Por isso, em Deuteronômio 5, 27 diz que o povo disse a Moisés: fale tu com Deus e nós te ouviremos. Você fale para nós. E lá em Êxodo 20, versículo 18 a 19, é dito que se nós falarmos com Deus, morreremos. Então que fale você mesmo com Deus. É assim. E hoje o mediador entre Deus e os homens é o único profeta mensageiro que é Filipe. Sem ele, não tem como você conhecer Deus. Sem Paulo em seu tempo, você não tinha como conhecer Deus. Sem Lutero em seu tempo, você não tinha como conhecer Deus. E hoje o único mediador entre Deus e os homens é o profeta Cacó Filipe. E ainda para completar, Atos 4:12, é bem dito lá: não há nenhum outro nome, não homem, não há nenhum outro nome que é dado aos homens sobre a face da terra, senão Jesus, para a salvação. Você vê? Não há nenhum outro nome. É somente Jesus. Por isso que em Atos 9, versículo 15, é dito que Paulo foi escolhido como um vaso para carregar o quê? O nome do Senhor Jesus Cristo entre as nações, entre os reis da terra, entre os filhos de Israel. Paulo salvou em nome de quê? Jesus Cristo. Paulo não batizou em nome dele. Paulo não morreu na cruz. Mas, no entanto, era ele que era a salvação naquele tempo, de acordo com Atos 13:15. Atos 13, 47 a 48. Pedro não morreu na cruz. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas é a este homem que Jesus deu a chave do reino dos céus em Mateus 16, versículo 18 a 19. Você vê? Cacó Filipe não morreu na cruz para você e eu. É no sacrifício do Senhor Jesus Cristo que é no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz que o Cacó Filipe, eu e toda a humanidade somos salvos. Mas este mesmo Jesus, para que você entre na salvação, no reino dos céus, ele envia um homem sobre a face da terra, que é o mediador entre ele e você. E este homem hoje escolhido é o profeta Cacó Filipe. Você vê? É assim. Hoje o vaso que Deus escolheu para carregar o seu nome entre as nações é o profeta Cacó Filipe. O profeta Cacó Filipe não batiza em seu nome. Ele não batiza em seu nome. Batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê? É assim. Então, caro amigo, baixe já o livro do profeta Cacó Filipe no Play Store ou App Store. Leia por si mesmo, tome sua própria decisão. Saiba que o mediador entre Deus e os homens hoje é o profeta Cacó Filipe. O Jesus Cristo homem hoje se manifesta na pessoa do profeta Cacó Filipe. Pois em 1 de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 15, é dito que Paulo agradou a Deus em revelar o seu Filho em Paulo. E o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo, e que, no entanto, se revelou na pessoa de Paulo para ser mediador em seu tempo entre ele e a geração dele mesmo, Paulo. Assim também é feito hoje. Deus escolheu o profeta Cacó Filipe para que possa ser o mediador entre Deus, entre ele mesmo, o Senhor Jesus, e a humanidade. Então fique bem. Prometo nos vermos amanhã à mesma hora, se Deus assim o permitir. Que Deus vos abençoe e que abra o vosso entendimento espiritual, a fim de que possam compreender essas palavras e seguir aquele que é a porta do reino dos céus hoje sobre a face da terra, que é o profeta Cacó Filipe. Amém.